Rompendo em Fé. Um dos textos mais importantes. Mulher que padecia por a vida de todo ser humano. Cada ação há uma reação do seu retorno. Os males que tem. Começa agora o programa que veio para abençoar a família brasileira. Produzido pela Igreja Batista Lírio dos Vales, Ministério Costa Azul. Rompendo em Fé. Glória a Deus. Abra comigo. Gênesis, capítulo 6, a partir do versículo 10. Diz assim: E gerou Noé a 3 filhos, Sem, Jafé e Cã. A terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne corrompera o seu caminho sobre a face da terra. Então disse Deus a Noé: O fim de toda criatura é chegado perante mim, porque a terra está cheia de iniquidade dos homens. Eis que os destruirei juntamente com a terra. Só até aqui. Amém. E graças a Deus podeis tomar assento. A palavra de Deus nos assegura que o plano de Deus para a sua vida é perfeito. Os seus propósitos não podem ser frustrados, porque aquilo que Deus estabelece, Deus não toma uma decisão da noite para o dia. Essa decisão já está dentro dele. Em outras palavras, essa decisão já vem da eternidade. Deus, quando decide fazer algo, não é fruto da obra do acaso, mas de um propósito já pré-estabelecido. A Bíblia diz, Salmo 139, por boca do homem segundo o coração de Deus, Davi, que o Senhor já te conhecia antes de você ser formado. Antes que os seus ossos fossem estruturados dentro do ventre da tua mãe, o Senhor já te conhecia. Antes da fundação do mundo, o Senhor já te conhecia. Porque já era propósito dele trazer você a esta terra no tempo de hoje, no século 21. Então Deus, ele é onisciente. E na sua onisciência ele conhece todas as coisas. Para ele não há dificuldade entre o passado, o presente e o futuro. Porque o passado, o presente e o futuro desaparece diante da eternidade. Ele não vive o Cronos, é o tempo dado ao homem, em que o homem conta os seus dias. Deus vive o Kairos. O Kairos não tem contagem numérica. O Kairos, ele se funde no passado, no presente e no futuro. Deus é o Senhor do tempo. Ele sabe fazer tudo perfeito ao seu tempo. Porque o tempo se curva diante dele. O tempo se converge diante dos seus planos, dos seus projetos, dos seus propósitos. Quando Deus criou o homem, Deus já havia estabelecido para que o homem vivesse eternamente na sua presença. Mas Deus não fez o homem como um robô, como uma marionete. Deus fez a imagem e semelhança de Deus, para que ele pensasse,
para que ele decidisse, para que ele pudesse dominar a terra, governar, administrar, conforme o salmista no Salmo 115, versículo 16, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele, aos filhos dos homens. Deus emprestou a terra, porque o Salmo 24 diz que os céus, a terra e tudo quanto nela há, pertence ao Senhor. Tudo é dele. O diabo, quando ele roubou a autoridade do que Deus tinha dado ao homem, ele não roubou o direito de propriedade da terra. O diabo não dominou este mundo, falando do cosmos, da criação do eterno. O diabo jamais teria poder sobre isso. O diabo dominou o mundo falando da mente, o mundo do homem, que se refere à sua mente. O autor de Provérbios diz que, assim como o homem pensa na sua mente, assim ele é. Em outras palavras, ele é o que ele pensa. Você vale o que você pensa. Isso é tão forte, tão profundo, que Jesus ele veio tão somente para mudar o homem. E ele se preocupou então em mudar a mente do homem. E a sua mensagem se resumiu em exatamente uma só palavra: metanoia, que quer dizer mudança de mente, mudança de rumo, mudança de mentalidade. O homem estava num rumo, numa rota errada, desviada, e Deus tinha que trazer para a rota. E é por isso que ele se revelou nessa rota como o caminho. Aleluia, porque as pessoas estavam fora do caminho, tinham desviado do caminho, e ele então teve que se apresentar como o verdadeiro caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém voltará ao Pai, a não ser através de mim. Aleluia. Tem muita gente que se engana, dizendo: olha, importa, pastor, é que todo mundo tem o seu caminho, e lá no céu, um dia todos vão se encontrar. Engano seu, engano dessas pessoas, porque os céus não é um encontro de caminhos, não é uma encruzilhada onde todos os caminhos se encontram, não. Jesus falou: eu sou o caminho, não falando de um, falando de único. Aleluia. E ninguém virá ao Pai a não ser através de mim. Então, só existe um caminho, aleluia, onde as pessoas se desviaram desse caminho e estão buscando a sua própria sorte. Como a Bíblia diz que há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o seu fim será caminhos de morte, porque só existe um caminho. E Jesus se fez, aleluia, este caminho. Na verdade, lá o apóstolo João, ele diz que ele é o princípio, ele é antes da eternidade, mas aqui na terra ele foi o princípio de tudo, aleluia, porque ele veio como unigênito, mas se tornou primogênito. Ele é o princípio de toda a criação, aleluia. Eu sou o princípio, o alfa, mas também sou o ômega, eu sou o fim, aleluia. Aqui na terra tem um princípio e tem um fim, mas precisamos entender que ele é eterno. Ele não tem princípio de dias e nem terá fim de dias. Isso fala de eternidade. Mas nós somos imortais, porque a diferença do eterno para o imortal é que o eterno não tem princípio de dias, mas o mortal tem, aleluia. Nós temos princípio de dias. Um dia nós fomos gerados, um dia nós fomos criados no coração de Deus, fomos gerados no coração de Deus, mas também o imortal ele não terá fim, aleluia. Mas Jesus, aqui na terra, ele dará um fim a toda carne sobre a face da terra. E Deus, ele fez tudo perfeito. O plano dele é perfeito, o projeto dele é perfeito, o sonho dele é perfeito. E ele prometeu ao homem que o homem viveria eternamente na sua presença. Não como eterno, mas como imortal, porque a sua alma é imortal. A sua alma terá um destino no final, ou irá para ao lado de Deus,
ou irá para longe de Deus. Um lugar que será destinado para o diabo, né? Aquele que se tornou adversário de Deus, que era anjo de luz, Lúcifer, e todos os seus demônios ou anjos caídos, que também se envolveram nessa rebelião contra Deus. Infelizmente, nos dias do homem na face da terra, esse mesmo Espírito, ele veio também para tentar não frustrar, que jamais ele pode frustrar os planos de Deus. Jamais ele pode frustrar os planos de Deus na tua vida, porque o propósito de Deus, aleluia, ele vai se cumprir. Você é a garantia do propósito de Deus aqui na terra. O propósito de Deus é maior do que você, e Deus tem compromisso com você por causa do seu propósito, e Ele vela pela sua palavra para fazer cumprir, porque o propósito de Deus será estabelecido, queira o diabo, queira o inferno, queira os demônios, queira os principados, queira as potestades, mas o propósito de Deus se cumprirá na tua vida, porque Ele é quem garante o seu propósito. Aleluia. E se você recebe o propósito dele na tua vida, eleve as suas mãos para o alto e se expresse diante dele, porque somente ele é digno de receber a honra, a glória, o louvor, o poder, a adoração para todos sempre. Aleluia. E Deus de fato fez como ele prometeu. No princípio não havia pecado, mas Deus estabeleceu limites para o homem, porque somente Deus é ilimitado. O homem teve o Espírito de Deus na sua vida, feito à imagem de Deus, mas porém com limite. Deus estabeleceu termos, marcos, e falou: você só pode ir até aqui. Somente eu posso ultrapassar limites, porque não há limites para Deus. Mas o homem, Deus estabeleceu limites, para que o homem temesse a Deus, entendesse que está sujeito a Deus, está subordinado a Deus, está na dependência de Deus. E assim, se ele vivesse dentro desses termos, ele viveria para sempre. Na verdade, esse é o projeto de Deus, você viver para sempre. Mas o diabo, por um tempo, o nome já revela, diabo, aquele que entra para dividir. A expressão di revela destruição, né? Di, tudo que começa com di tem um sentido. Di, você pode dar muitas palavras, você vai ver que funciona. Divórcio, destruição de poder. Vorce, poder. Divórcio, destruição de poder. Porque é melhor dois do que um. Um cordão de 3 dobras não se parte facilmente, porque além de 2, está unido aquele que o fortalece. É melhor 2 do que um, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver só, porque caindo não terá quem o levante. Então o diabo veio para dividir, para destruir. O diabo veio para tentar fragilizar, quebrar os propósitos de Deus na tua vida. Mas ele não pode. Ele não pode fazer nada se não houver a permissão de Deus. Ele não pode te tocar se não houver a permissão de Deus. Mas por que ele toca às vezes? Porque você transgrediu. Você entra no caminho da transgressão, da desobediência, e abre a porta para ele te tocar. Mas isso ainda não é o fim. Deus sempre tem um revanche. Deus tem sempre um plano de redenção, de resgate. Deus não entrega fácil. Deus não, na verdade, não entrega fácil. Na verdade, ele não entrega. O homem entrega fácil, mas Deus não desiste fácil. Deus vai usar todos os seus meios e recursos para te trazer de volta. É por isso que a palavra de Deus para a sua vida nesses últimos dias é: volta, arrepende-te, lembra de onde caístes,
volta ao primeiro amor, volta à prática das primeiras obras. Senão, aí é ele, virei contra ti e removerei a minha luz de ti, o meu candelabro, se não voltares, se não te arrependeres. A palavra de Deus, irmãos, para o homem é arrependimento. Depois que o homem pecou e o pecado gerou morte, e o diabo então ele teve autoridade, porque foi outorgada, foi deliberada pelo próprio homem. O homem entregou a autoridade que Deus havia dado ao homem. Por quê? Ele não se sujeitou a Deus. Na verdade, a palavra de Deus é: sujeitai-vos a Deus. Se sujeitar é estar totalmente dependente. Viver não na independência, não no isolamento, não viver ao seu próprio interesse, a sua própria visão. Jesus nunca viveu de forma independente. Eu gosto quando Deus exalta Jesus lá no Rio Jordão, quando Jesus é batizado por João Batista. Deus pela primeira vez fala audivelmente, declara diante de todos, todos ouvem a voz de Deus: eis aí o meu filho amado, em quem a minha alma tem prazer, a ele ouvi. Deus estava falando audivelmente e ainda disse: a ele ouvi. É claro que não foi somente Jesus que ouviu aquela voz, todos ouviram a voz. E falou pelo menos 3 vezes no mesmo direcionamento acerca do seu filho, a quem ele amava. Mas Jesus, lá no livro de João 10, ele faz uma declaração muito impactante. Ele diz assim: olha, vocês não me conhecem. Ele sempre procurou saber acerca dos que o seguiam, a sua própria identidade, a revelação da sua identidade, quem verdadeiramente ele era. Um dia ele falou para os discípulos: quem diz ser o filho do homem diante da multidão? Mestre, dizem que tu és um profeta, tu és João Batista, o espírito de João Batista, de Elias, Jeremias, ou alguns dos profetas. Isso não satisfez a resposta do mestre. E ele perguntou: e vocês que andam comigo, que têm mais intimidade comigo, quem vocês acham que eu sou? Todo mundo se calou. Ninguém ousou abrir a boca para falar nada. Mas de repente veio um zap celestial, aquele que seria escolhido o pastor da igreja primitiva. E aí ele recebeu a revelação do alto, e ele, cheio de autoridade, ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele agora se anima pela resposta. E ele diz: bem-aventurados és tu, Simão, filho de Jonas, Bar-Jonas, porque não foste carne nem sangue que tu revelaste, mas o meu Pai que estás nos céus. Sabe que Pedro o nome dele era Simão. Simão era um nome comum, como hoje aqui no Brasil, João, José, Manuel, né? A gente dá o nome de Zé, Quinca, Joaquim. São nomes comuns. Era o nome de Simão. Simão significa o quê? Folha, inconstante. Quando vem o vento, ele é levado pelo vento. Mas ninguém pode ser levantado por Deus para continuar a ser do vento. Na verdade, ele é o próprio vento. Que ele diz: o vento, aleluia, assopra e te leva para onde quer. Ouve-se a sua voz, e assim é todo aquele que é soprado pelo vento do Espírito. Mas ele era folha. Qualquer vento levava ele.
E Jesus falou: tu deixará de ser chamado Simão, e tu serás chamado Petros, que quer dizer pequeno fragmento de rocha. Você tem que ser parecido com a rocha. Você tem que ser uma pequena rocha. Pequeno fragmento de rocha, porque o vento não vai levar a rocha. O vento natural não vai levar a rocha. Aleluia. Então ele passou a ser chamado, tu serás chamado Petros, ou Simão Pedro. E sobre esta rocha, a angular, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E darei autoridade sobre esta terra. Te darei as chaves do meu reino. Chave fala de autoridade, chave fala de domínio, chave fala de poder, chave fala de acesso, chave fala, né, de segurança. Quem tem chave tem tudo isso. Eu te darei as chaves do meu reino, para que quando tu precisar ligar na terra, Mateus 18, 19, eu ligarei nos céus. O que tu concordar acerca de alguma coisa aqui na terra, eu vou selar, vou concordar nos céus. Aleluia. E por isso Deus nos chamou para ser pequeno fragmento de rocha. Tu és rocha. Tu não és inconstante. Tu és rocha. Aleluia. Quantos recebem esta palavra profética? Aleluia. Então, queridos, para nós cumprirmos o propósito de Deus, nós temos que ser igual a Ele. Jesus falou: quando eu ascender aos céus, então vocês vão saber quem eu sou, porque eu não faço nada de mim mesmo, mas faço como o Pai tem me ensinado. O Pai sempre está comigo, nunca tem me deixado só, porque eu falo sempre o que lhe agrada. Eu faço sempre o que lhe agrada. Então o segredo é você agradar o coração do Pai. Aleluia. É você voltar. É você se arrepender. É você ter essa capacidade de voltar. A sinceridade. Como Deus falou de Jó. Tens visto o meu servo Jó, homem fiel, íntegro, sincero, reto, que é temente a Deus e se desvia do mal, não do caminho. Então Deus gosta de gente sincera, de gente que mesmo sendo imperfeita, mas tem essa capacidade de voltar. Essa foi uma das características que fez Davi segundo o coração de Deus. Ele tinha essa capacidade de voltar, de se arrepender. E Deus quer arrependimento, irmão, porque sem arrependimento não há remissão de pecados. Não adianta o sangue ser derramado se você não se arrepender. É sacrifício de tolo. Então o que aconteceu? Voltando aqui para o texto. A violência encheu a terra, depois que o Espírito Santo foi retirado da terra. E o próprio Jesus reconheceu que os homens eram filhos do diabo. Perdeu a paternidade. Perdeu a natureza de Deus. O homem foi feito um ser tricótomo, amém, irmãos? No momento que ele morreu, ele se tornou dicótomo. Como, pastor? Ele tinha alma, ele tinha corpo, mas o espírito estava morto. Jesus, Deus é dicótomo. É uma alma e um espírito, mas não tinha um corpo. Mas ele tornou-se tricótomo como homem, quando? Quando ele recebeu um corpo. Aí ele passou a ser espírito, alma e corpo. Um ser tricótomo. Deus encarnado, tricótomo. Então, quando o homem, ele se rende a Jesus, pelo poder do Espírito, e nasce de novo, então ele agora tem uma carne, uma alma, e recebe um Espírito, e passa a ser tricótomo, a imagem e semelhança de Deus. Então, quando a violência encheu a terra, o Espírito Santo, eu fiz esse arrodeio todo aqui somente para fazer a introdução do que eu quero pregar. A violência encheu a terra.
O homem afastado de Deus, a Bíblia diz que Deus se arrependeu, mas esse arrependimento não está falando do propósito divino, por causa das atitudes do homem, porque o homem se vendeu barato, o homem entregou fácil o governo da terra, a autoridade da terra, da sua própria alma a Satanás, pelo qual recebeu uma paternidade satânica. E por isso que Jesus falou: vós sois filhos do diabo. Em outras palavras, eu vou falar uma palavra que é chocante, mas não existe meio termo. Quem não é filho de Deus, você conclui o raciocínio. Por que, pastor? Está lá escrito, João 1, no princípio era o verbo estava com Deus, a palavra, e a palavra era o próprio Deus. Jesus é a palavra. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. E o verbo, a palavra, assumiu uma forma corpórea, entrou dentro de um corpo humano, se tornou carne, habitou entre nós cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Ele veio para os seus, os judeus, graças a Deus, mas os seus o rejeitaram, não receberam, porque Deus tinha um plano, tinha um propósito de resgate e redenção. Mas a todos quantos o receberem, lhes darão o poder de se tornarem. Só se torna quem não é filhos de Deus, a saber, a vontade, a saber que a vontade não foi de carne nem de sangue, não foi do homem, mas a vontade de você receber essa nova paternidade, essa filiação divina, foi do autor da vida, foi dele. A vontade foi do Pai que estás nos céus. A vontade dele é trazer a redenção, o resgate, aleluia, daquele que criou você, o homem, a sua imagem e semelhança. A imagem e semelhança do seu filho, o propósito de Deus foi reproduzir o seu filho dentro de você, para que você pudesse revelar o seu filho, Jesus, na sua vida, na sua trajetória humana aqui na terra. O propósito de Deus, irmãos, é multiplicar Jesus dentro de corpos humanos, para que quando você se revele, se manifeste, revele a vida do Filho de Deus. Esse é o propósito de Deus. Por isso que lá no Calvário, quando o soldado romano abre uma cratera na lateral de Jesus, estava escrito que nenhum dos seus olhos seriam quebrados. Era profético. E aí ele teve que abrir a cratera e saiu sangue e saiu água. O sangue fala da obra redentória, mas Deus não resumiria a sua obra na redenção. Era só o começo. Mas depois saiu água, e a água fala do fluir da vida de Cristo em nós. Fala que depois da redenção tem uma trajetória ainda a ser percorrida, que, aleluia, você não vai resumir os seus dias simplesmente recebendo a salvação, mas você vai revelar Jesus, você vai, aleluia, anunciar Jesus, você vai cumprir o propósito que Deus estabeleceu através de Jesus, para que você desse continuidade, aleluia, até aquele dia onde Ele voltará, aleluia, aleluia, receberá todos os que creram nele, estarão para sempre naquele encontro. O Espírito Santo os levará à sua presença, para que ele agora seja completo, porque Jesus ainda está incompleto. Sabe por quê? Porque ele está no céu e você está na terra. Ele é o cabeça do corpo, e nós, como corpo de Cristo, a extensão de Cristo ainda, ele está esperando para aquele grande dia. Aleluia. E aí, o tempo está passando e eu preciso voltar para a mensagem. Mas quantos estão gostando, diga amém. Aí a terra estava cheia de violência e Deus se arrependeu. Por quê? Porque o Espírito Santo havia saído da terra. Deus sabia que o homem não poderia viver sem o nosso
intercessor. Jesus falou que Ele seria o nosso intercessor aqui na terra. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele geme muitas vezes intercedendo por você, para você não cair, para você não quebrar a cara, não se arrebentar, irmãos. Ele é o nosso conselheiro. Ele é o nosso paracletos, o nosso ensinador de justiça, o nosso mestre por excelência, o nosso sumo professor. Quando alguém está ensinando aqui, é Ele na vida da pessoa te ensinando. Ele é o seu mentor, te mentoreia, usando pessoas. Ele é o nosso ensinador de justiça. Ele revela a justiça de Deus. Ele é o nosso guia, nosso amigo, nosso companheiro. Ele é Deus vivo aqui na terra, que está contigo todos os dias até a consumação do século. Ele é Deus. Ele é doce, é sensível, é cavalheiro. Ele jamais vai entrar na tua vida se ele não for convidado. Por isso que lá no livro de Apocalipse ele diz que estou à porta e bato. Quando ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração, porque eis que estou à porta e vou continuar batendo. Ele jamais vai entrar se você não convidá-lo. E quando ele entrar, ele faz a obra completa, que não depende do homem, a obra completa de Deus. Quando ele regenera o espírito, quando ele traz vida ao que está morto, recria o espírito, é ele que faz tudo. E Deus não precisa de tempo para fazer completo. Aquele ladrão lá no Calvário, o Dimas, estava ao lado de Jesus como malfeitor. Quando ele recebeu a Jesus, o Espírito regenerou, recriou, e ele estava apto e pronto, e pelo qual Jesus falou: hoje mesmo você vai inaugurar o paraíso, vai estar comigo no paraíso. Que a obra é instantânea, é completa. É por isso que quando uma pessoa morre, na hora, ele está apto para entrar nas mansões celestes, ou seja, lá no seio de Abraão. Está apto, porque Deus não precisa. A alma é uma coisa, a alma ser restaurada é uma coisa, o espírito ser regenerado, ser recriado, não é você, é Deus. É por isso que o maior milagre que acontece na nossa vida não é uma alma ser regenerada, não é um corpo ser curado. Não fala na instância da alma e do corpo, mas do espírito, porque somente Deus, quando vai habitar, aí Ele faz tudo perfeito. E você está apto para estar para sempre na presença dEle. Você pode aplaudir Ele por isso? Aleluia! Esse é o maior milagre que pode acontecer na vida do homem. Mas o que aconteceu, o pecado, afasta Deus do homem. Ou melhor, afasta o homem de Deus. Por causa do pecado, o Espírito Santo não pôde ficar. Ele teve que voltar para o seu reino. E a partir de então, irmãos, o Espírito só vinha profeticamente em três classes de pessoas. Três classes de pessoas: reis, profetas e sacerdotes, fazendo já parte do plano de Deus, para chegar até o plano da redenção. E aí o homem ficou à deriva, sujeito ao diabo. O diabo tomou a paternidade. Um dos primeiros atos do governo, desse novo governo satânico na terra, foi inveja. Caim teve inveja de Abel. Segundo ato, morte. Terceiro ato, infidelidade. Não, segundo ato, infidelidade. Terceiro ato, morte. Ele foi infiel porque não levou as primícias do que Deus já manifestando a sombra do que iria acontecer. Tinha que ser o sangue de um cordeiro para vestir o homem, porque Deus já estava sabendo o que ia acontecer.
E aí depois veio todas as mazelas da sociedade. Veio tudo que não presta. Porque no princípio, com Deus, não existia nada. Não existia desigualdade social, não existia calúnia, não existia maledicência, não existia fofoca, não existia injustiça, não existia pobreza, morte, doença, enfermidade, trovão não. Não existia terremoto, não existia tsunami, não existia maremoto, não existia sofrimento, nada. Assim como no projeto de Deus, Deus não desistiu, nada disso vai existir. Ele vai enxugar dos teus olhos toda lágrima. Não vai haver mais nada, nenhuma violência. Não haverá mais morte, não haverá mais nada do que hoje nós vivemos, irmão, sofrimento. Esse é o propósito de Deus para o homem. Mas quando o Espírito saiu, o governo de Satanás trouxe até esse ponto na vida de Lameque, que gerou a Noé, e a Bíblia diz que então Deus deu um basta. Deus se arrependeu e Deus resolveu trazer juízo sobre a terra. E o juízo de Deus, irmãos, para provar que sem o Espírito Santo, Deus precisava provar ao homem que não era o ambiente que fazia o homem ser fiel a Deus. Deus destruiu o homem, Deus destruiu a terra, Deus destruiu tudo que havia sobre a terra, e Deus provou que depois que se cumpriu a palavra dele, que ele disse, texto que nós lemos, a terra estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Então disse Deus a Noé, o fim de toda criatura é chegado perante mim, porque a terra está cheia de iniquidade dos homens. Eis que eu destruirei juntamente com a terra. Então o que eu aprendo aqui, irmãos? A violência impune havia aumentado e o Espírito Santo esteve procurando repouso em todos estes anos, mas não encontrou. E aí Deus prova que não é destruindo o ambiente do homem, nem destruindo o homem, que haverá mudança no seu comportamento. O homem precisava, na verdade, entender que somente através de um intercessor que havia sido retirado. Quando o Espírito Santo foi retirado, todos os benefícios do reino de Deus também foram retirados, foram com ele. E aí Deus precisava fazer com que o homem entendesse que ele precisava de volta de um intercessor. Foi por isso que Jesus falou, olha, eu não vos deixarei órfãos, eu enviarei um intercessor, um mediador, outro consolador que esteja convosco todos os dias, que vão preparar vocês para um novo reencontro. Ele estará convosco todos os dias, ele intercederá por vós. Somente através dele vocês vão começar a desfrutar dos prazeres dos céus. Vão começar a desfrutar o que os céus vão proporcionar, a alegria dos céus, as riquezas dos céus. Esses tesouros celestiais vão voltar. Teria que ter esse intercessor, irmão, que saiu por causa do pecado. Então nós precisamos entender que, aleluia, Deus quer provar que o Espírito Santo é o seu grande amigo. Aleluia. Deus quer provar que retirando o seu Espírito, não é destruindo o ambiente do homem, destruindo o próprio homem na terra, destruindo a terra. Nada disso mudou o homem. Tendo Deus falado diversas vezes, por intermédio dos seus profetas, para que houvesse arrependimento. Aleluia. Nada disso mudaria
Somente agora restava enviar o seu Filho para revelar o seu plano redentor, que levaria o homem ao arrependimento. Era o homem quem deveria se arrepender e reconhecer que o Espírito Santo exclusivamente seria capaz de levar o homem a esse arrependimento, porque ele nos ensinará e nos lembrará de todas as coisas. E ele, de fato, ele estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. O Espírito Santo, sensível, doce Espírito, está aqui nessa manhã. Está aqui para te dizer: eu sou o teu amigo, eu sou o teu companheiro, eu sou fiel, estou aqui para cuidar de você, preparar você para aquele grande dia, para te apresentar diante do altar de Deus ao seu noivo, que vai estar no altar, na verdade já está no altar nos esperando. Ele é o Eliezer que foi atrás da Rebeca, da noiva de Isaac. Ele está aqui no mundo e só vai deixar esta terra depois que ele conduzir a noiva até o altar. Jesus falou: eu vou penhorar o Espírito Santo para provar o meu grande amor a você, igreja. E o Espírito Santo será penhorado na terra e só será retirado quando ele preparar a noiva e trouxer no altar de Deus. O Espírito Santo, na verdade, é quem vai conduzir a noiva até o altar. E eu quero que você entenda: ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito da aliança. É o Espírito de Deus que está contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Aleluia! Então o homem precisava se arrepender. E por isso Deus trouxe juízo sobre a terra. Deus julgou o homem, julgou a terra, julgou o ambiente da terra, julgou a maldade e a violência. E aí Deus agora destrói toda a humanidade e deixa um homem chamado Noé, que aos seus 500 anos de idade recebe um comando de Deus para construir uma arca. Irmãos, essa arca, a arca fala de Jesus. A arca revela Jesus. A arca, aquele que entrar na arca será salvo. Então ele teve que pregar a palavra de Deus e o povo tinha que se arrepender e receber a palavra e se render à palavra para entrar na arca. Porque os que entrassem na arca receberia a salvação, e todos os que não entrassem na arca seriam julgados. Então Deus, chegou o dia do Senhor trazer o juízo, e Deus falou: é chegado o dia de eu julgar o homem e a terra. E Deus então mandou chuva. Olha que Noé passou quantos anos? 100 anos. 100 anos construindo a arca e pregando, e as pessoas zombando, escarnecendo de Noé, até o dia que Deus abriu as comportas dos céus e mandou chuva sobre a terra, e levou 40 dias chovendo sobre a terra, e Deus fez aqueles que estavam na arca ficar acima dos montes. O que isso revela? Somente os humildes que estão na arca. Um dia Deus vai elevar acima dos montes. Os montes falam dos outeiros, do exaltado, daquele que se sente, autoexaltado, soberbo. E Deus dá graça aos humildes. Deus honra aos humildes, mas os soberbos Ele abate, Ele bota debaixo dos que estão na arca.
estava a poucos palmos, poucos metros, os montes mais altos estavam abaixo da arca. Em outras palavras, estava abaixo de você. Isso quer dizer que quando você está na arca do Senhor, o Senhor faz-te, aleluia, o Senhor te coloca em posição acima dos montes. Deus deu todos os detalhes da construção desta arca. Todos os detalhes, medidas. Os animais que entrariam, Deus falou detalhe por detalhe, até o que ele deveria levar para sobreviver. E Deus então fez a porta, mandou Noé fazer a porta, e toda a porta tem fechadura pelo lado de dentro, mas essa porta, a fechadura era do lado de fora. Quem tinha que fechar a porta era Deus, porque isso revela que quando Deus tem o controle da chave, Ele tem o controle da sua vida. Ele sabe o tempo que você vai passar pela provação, de todo o juízo manifesto de Deus para julgar a terra, julgar o homem, e você vai estar dentro da arca, na proteção e na salvação do Cordeiro. E quando chegasse o dia, Deus só mandou ele fazer uma janela para o alto, porque o socorro do homem tinha que ser olhando para o alto. Mas a porta era Deus que ia fechar. E Deus fechou a porta, porque o juízo dele viria sobre toda a carne. E então, queridos, para encerrar, mas quem está gostando, diga amém. Passou-se 40 dias, e 40 dias é profético. 40 dias foi o tempo que Jesus jejuou para vencer, sendo treinado para vencer o diabo. Isso fala de batalha espiritual. Você não pode ser preparado em batalha espiritual se você não ser preparado pelo menos 40 dias, orando, jejuando e sendo ministrado pelo Senhor. 40 dias Moisés, para estar na presença de Deus, ele teve que ser santificado, ele teve que ser preparado para adentrar a presença de Deus. Isso significa que você não pode entrar de qualquer forma. 40 dias, você vai ver muitos acontecimentos proféticos, né? 40 dias, representando 40 anos, foi o tempo que o homem... 40 dias, 40 anos, foi quando Moisés ficou lá no Egito, depois sendo preparado por Deus no deserto, depois sendo conduzido na obra de Deus também pelo deserto, para introduzir na terra prometida. Aí você vai ver muitas passagens, irmãos, que vai nos trazer, né, revelações profundas acerca do porquê Deus permitiu exatamente 40 dias, né? Você observa que quando a arca estava sobre as águas, não existia leme, não existia nem motor, nem, como é que fala, o timão, né? Não existia. É um programa de viagem, talvez. A gente pode entender que quando Deus está no controle, você não precisa ter nada disso. Era Deus conduzindo até o tempo determinado. O programa de viagem era feito pelo próprio Deus, até chegar o momento deles encerrarem aquela viagem, e aí Deus restabelecer um novo tempo sobre a terra. E Deus fez uma aliança com a Noé, é a segunda aliança que Deus fez com o homem, que a primeira aliança, a aliança abraâmica, ou a primeira aliança adâmica, o homem quebrou a aliança. Aí Deus fez a aliança, a segunda aliança com o homem, e prometeu ao homem dizendo que jamais destruiria, traria o juízo sobre a terra como trouxe, através das águas. Aí fez uma aliança e deu um sinal do arco-íris. Isso revela a fidelidade de Deus, que jamais o homem será destruído pelas águas novamente, como fez no passado por causa da iniquidade. Só que tem um detalhe: a iniquidade não foi banida, ela continua ainda
trazendo mau cheiro às narinas de Deus. Eu dei esse arrodeio todo só para lhe dizer uma coisa. Aí Deus falou: eu vou trazer novamente juízo sobre a terra. E essa terra vai desaparecer. E eu farei uma nova terra. Os céus vão desaparecer e eu farei um novo céus. A única forma do homem ser poupado desse juízo é através do arrependimento. E essa foi a mensagem de Jesus: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mudar a mente, mudar a forma de pensar, metanoia, mudar a forma de agir, mudar o seu proceder. O homem vive errante, se desviando do caminho e precisa se arrepender, voltar para o caminho. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Metanoia, mudança de mente. Foi a mensagem de Jesus. Porque se ele muda a mente do homem, ele está apto para mudar o mundo inteiro. E enfim, queridos, aleluia, Jesus, ele disse que julgaria a terra. No livro de Mateus, quando ele fala da volta do Filho do Homem, do princípio das dores, e que esse juízo seria como nos dias de Noé, em que muitos estariam bebendo, comendo, em festividades, se dando em casamento, achando que Jesus não vai voltar. Isso é conto de carochinho, que as pessoas estão brincando, que as pessoas não estão acreditando até dentro da própria igreja. Tem muita gente que acha que nem Jesus vai voltar, mas ele disse que voltaria. Só que ele não vai voltar como cordeiro, como ele veio. Jesus, escuta isso, Jesus na terra foi conhecido como Cordeiro de Deus. Lá no céu ele não é conhecido como Cordeiro. Lá no céu ele é conhecido como Leão da tribo de Judá. E ele vai voltar, e quando voltar, vai voltar como Leão da tribo de Judá, para julgar a terra, para trazer juízo sobre o homem. É por isso que o diabo, ele se apresenta como um falso leão, tentando rugir, trazendo intimidação para frustrar os projetos de Deus na vida do homem. E ele disse que ele voltaria e seria como nos dias de Noé: a iniquidade, a violência, a maldade, a prostituição. Irmãos, não tem sinal mais evidente do que a gente está vivendo nesses últimos dias. Dá uma olhadinha aí, não lá no carnaval, mas em alguma gravação do que foi o carnaval aqui na Bahia. Aqui mesmo, aqui nessa própria cidade. Veja sinais do que acontece no carnaval, irmãos. Uma verdadeira Sodoma e Gomorra. A iniquidade se multiplicando. A violência, meu Deus, sem proporções, sem precedentes. E é chegado um tempo em que o próprio Deus diz: basta. E Jesus está já no altar esperando a noiva que está sendo adornada. A noiva está sendo preparada, e você, igreja, como noiva, o que você está fazendo? A noiva tem que ser, como Paulo diz lá em Efésios 5, tem que ser adornada como uma noiva vai para o altar irrepreensível, sem rugas, sem manchas, sem defeito algum, santa, irrepreensível. Interessante que o noivo dá todo o tempo para a noiva e não se apressa, não dá nem tempo para se apressar.
Mas quando chegar a hora dela entrar no altar, ela tem que entrar. Mas ela terá o dia inteiro para ser adornada, descansar, receber banho de hidromassagem, banho com rosa, sei lá como é que faz lá, né? Recebe massagem, né? A noiva tem que estar bem relaxada, porque tudo na hora do casamento, irmãos, que vai acontecer lá nas bodas do Cordeiro, todo mundo, os convidados, vai estar todo mundo lá como numa festa de casamento. Aí o noivo já chegou, já está lá esperando. É uma música até que não é muito, né? Não se preocupe muito com a música do noivo. Aí vem os testemunhas e etc, que são os anjos, já estão todos preparados. Só aquele momento triunfal, porque na hora que o Espírito Santo pegar a noiva e entrar na porta, aleluia, do cenário preparado, aí virá aquela música triunfal. Já é, o nome da música já é Marcha Triunfal. É nesse momento que a marcha triunfal celestial vai preparar aquele momento onde você vai entrar na presença do noivo e o Espírito Santo conduzindo. E o noivo vai te receber como igreja, digna do Cordeiro, apta para viver e estar eternamente na presença do Cordeiro. Você pode aplaudir esse Deus maravilhoso. Enquanto isso, a terra será julgada, mas você não estará aqui na terra. Você entrará na arca. Você entrará na arca. E Deus enviará o juízo dele, irmãos. Aí nesse tempo da apostasia, 7 anos, onde na grande tribulação a morte será removida e o sofrimento será terrível. As pessoas vão buscar a morte e não vão encontrar, porque o Senhor retirará a morte do ser humano e ele sofrerá, porque está escrito, e a palavra de Deus vai se cumprir e trará juízo sobre toda a carne. E então Deus, como nos dias de Noé, fará assim também, estabelecerá um novo céu, uma nova terra e o seu governo milenar triunfante que reinará sobre a terra, essa nova terra. Mas é necessário uma só coisa: arrependimento. E a palavra de Deus para a tua vida nessa manhã: arrependa-te e volta. Igreja de Jesus Cristo, prepara-te para encontrar com o teu Criador, com o Cristo, o teu Redentor. Vamos ficar de pé. Não podemos nos esquecer que tudo isso está escrito. E se Deus falou, irmãos, passarão os céus e a terra, mas o que está escrito, o que Ele falou não passará. Quantos são igreja de Jesus Cristo aqui? Quantos já foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro? Quantos já se arrependeram dos seus pecados? Porque sem arrependimento não há remissão de pecados. Tem alguém no nosso meio que não é crente? Quem sabe hoje veio como convidado, se acidentou, está afastado. Deus, Ele é perfeito. Ele sabe marcar os seus encontros. Ele conhece a tua vida, Ele sabe. Somente Ele sabe lá no recôndito da tua alma. Ele sabe o que está se passando, os teus pensamentos, os teus planos, os teus projetos. Ele sabe. Ele sabe que há caminhos que ao homem parece até ser bom, mas podem ser caminhos de morte. Que não há outro caminho, não há outro meio, não há outra forma. É tempo de voltar para Deus.
Jesus está preparando a sua noiva. Os que estão afastados, você não pode fazer parte das noivas imprudentes, nécias, tolas, que está tão desligada deste momento, que de repente, como nos dias de Noé, ele voltará. E as noivas que não têm o seu azeite, vão ficar desesperadas para comprar azeite em cima da hora, ou tomar emprestado de quem tem azeite. Mas a Bíblia diz que vai haver muito choro naquele dia, naquela noite, porque ele chegará repentinamente. E quem não tem azeite, infelizmente, é noiva, e significa, também faz parte da igreja, está dentro da igreja, mas está sem azeite. Por isso que o azeite é responsável para que o fogo esteja no altar aceso de dia e de noite. Diga para o irmão que está do seu lado, não pode faltar azeite, senão o fogo se apaga, a luz se apaga. E no teu altar, que é a tua vida, não pode se apagar a luz de Deus. Compra azeite, mas não deixa para comprar de última hora, para que o teu altar não falte azeite, na tua vida não falte azeite. Tem alguém no nosso meio que não é crente, está afastado do caminho do Senhor? Levanta a mão assim. Irmão, que Deus quer sinceridade. Sinceridade. Pastor, eu já me converti, mas eu estou tão longe de Deus, estou afastado. E Deus me trouxe aqui, eu não sabia nem o que eu ia pregar, irmão. Estava ali atrás, Deus, qual é a mensagem? Não quero pegar uma mensagem que eu domine, que eu sei, que eu conheço, não. Me dê uma mensagem, o Senhor falou, prega sobre isso, meu filho. Foi o Espírito Santo aqui, porque quem sabe já se converteu um dia, mas está tão, ou seja, está sem azeite, está tão frio, tão longe, tão afastado da presença de Deus. Quem sabe não teve o privilégio de conhecer a Jesus, de andar com Jesus, de ter uma experiência com Jesus. Levante a sua mão assim para o alto, irmão. Deus gosta de sinceridade, Deus conhece o coração de cada um. Que nesta manhã quer fazer, quer se reconciliar, quer voltar, quer se arrepender do que está vivendo, quer uma vida nova. Levanta a sua mão assim. Deus te abençoe. Vem cá, minha filha, vem cá, vem cá. Vem cá. Eu sei que tem gente aqui, irmão, que Deus te trouxe aqui por causa de um propósito. Sabe por quê? O que Deus tem para você não é o que você está vivendo, não. Isso é apenas o gotejar para chegar ao derramar. É muito mais. Estou falando para gente que é crente, que está vivendo dentro da igreja, longe de Deus. Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Seja sincero com Ele. Deus não te exige perfeição, mas sinceridade. Sai do seu lugar e vem aqui. Você tem convicção da sua salvação? Se o juízo de Deus vier hoje, se a chuva começar hoje e a porta da arca se fechar, vai estar do lado de dentro ou vai querer entrar? Pode ser tarde. Será como nos dias de Noé. O arrebatamento será no abrir e fechar de olhos. Não dá tempo. Deixa eu me arrepender. Já foi. A porta se fechou. E quem fecha a porta é Deus. Só vai deixar a janela aberta para você, ó. A janela foi feita para cima. Tem mais alguém? Sai do seu lugar. Pastor, eu estou com vergonha. Eu sou crente tanto tempo, estou com vergonha. Tá bom, Jesus vai respeitar a tua vergonha, mas se fosse eu, não tinha vergonha não. Que naquele dia Deus não vai se envergonhar diante dos anjos daquele que não se envergonhou diante do Pai quando foi liberada essa palavra. Mas
Pastor, aqui mesmo eu quero me reconciliar. Quero fazer um concerto com Deus. Quero viver em novidade de vida. Eu quero viver um tempo novo. Aí mesmo, faça com Deus. Minha filha, repita comigo esta palavra dizendo assim: Pai, muito obrigado por tão grande privilégio, porque nesta manhã eu declaro publicamente a Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador de todo o meu viver para sempre. Obrigado pela minha salvação, por me conduzir na arca, estar livre do juízo para sempre. Amém. Pai, eu abençoo a tua filha. Declaro a prosperidade do Senhor, a bênção do Senhor. Repouse em plenitude sobre ela, hoje e sempre. Amém. A igreja pode aplaudir Jesus. Abraça a irmã. Terra seca, assim é minha alma, preciso de ti. A palavra de Deus para a igreja nesta manhã: arrependa-te e volta, porque o juízo de Deus virá. Leve para casa esta palavra. É tempo de conserto, é tempo de restauração, é tempo da gente reavaliar como está sendo a nossa vida. Está agradando ao coração de Deus ou está aborrecendo e entristecendo o coração de Deus? Jesus foi louvado por Deus porque foi encontrado na terra. Eis aí o meu filho amado, em quem a minha alma tem prazer. A ele ouvi. Nesse momento, nós vamos adorar. Senta aí um pouquinho. Foi a minha decisão, Jesus amado. Pois é teu meu coração. Produzido pela Igreja Batista Lírio dos Vales, Ministério Costa Azul, rompendo em fé.